A gente foi ensinado a suprimir aquilo que a gente sente. Sejam emoções ruins, emoções que parecem feias, fome, vontade de comer, justamente por serem taxadas como coisas erradas, coisas que não deveríamos sentir. A questão é que o fato disso parecer moralmente certo ou não, ainda assim existem. Pode ser que você sinta inveja em alguns momentos, que você sinta raiva, que você sinta uma fome exagerada ou uma vontade incontrolável de comer. O fato de você achar que não deveria sentir não faz você não sentir. Muitas vezes o que a gente faz é se misturar com aquilo que a gente sente, com aquilo que a gente pensa. A gente passa a se identificar e talvez essa identificação faz a gente ser rotulado de alguma forma que talvez a gente não goste ou não queira. A questão é que você não é seus pensamentos, você não é os seus desejos. É importante a gente começar a separar uma coisa da outra e entender que aquilo que a gente sente muitas vezes não é algo que a gente possa controlar. As emoções, segundo o Yogiram, um dos yogis onde eu tive a oportunidade de aprender e fazer o meu curso de yoga na Índia, ele dizia que as emoções, elas são os sucos, os néctares da vida, que elas fazem a vida ter literalmente tempero. E justamente para sentirmos emoções boas, coisas boas, a gente também precisa sentir coisas que muitas vezes são desafiadoras. É dessa forma que a gente tem a possibilidade de identificar as coisas que são boas como boas. Afinal, tentamos olhar para aquilo que é difícil ou que parece errado como algo que talvez simplesmente faz parte da vida. E hoje a gente vive em uma era, digamos assim, em que sentir fome e vontade de comer é algo errado. E o desejo consiste em suprimir esses sinais. A questão é que são manifestações completamente normais, esperadas e inclusive saudáveis, né? Precisamos sentir fome para justamente atender às nossas necessidades fisiológicas e viscerais. As vontades, elas não consistem em algo que tenha a ver justamente com algo fisiológico, porque elas de fato não são. Elas estão mais associadas à parte da nossa relação com o prazer. A gente tem o desejo de sentir prazer, de sentir coisas boas, de sentir um cheiro e aí querer incorporar, né, aquele sabor à nossa experiência, ou algo que faça a gente ter ali um prazer na boca, ou até utilizar uma comida para trazer algum tipo de alívio emocional. Então, a vontade ela já vai para um outro lugar que a gente pode e vai falar em futuros vídeos, mas hoje a gente vai falar dos diferentes tipos de fome, porque assim como você aprendeu a diferenciar a fome da vontade de comer, agora você vai entender quais são os tipos de fome que a gente sente. Porque, mais uma vez, quando a gente entende aquilo que a gente está sentindo, a gente tem também a oportunidade de atender a essa sinalização de forma mais coerente. Dessa forma, a gente acaba construindo uma melhor relação com o nosso corpo e alimentação. Quando a gente entende, a gente atende, a gente é coerente, isso traz uma harmonia. E tudo isso faz parte de um processo de aprendizado, não é algo que surge do dia para a noite, são literalmente habilidades que a gente precisa começar a praticar de pouquinho em pouquinho, até que isso se incorpore e faça parte e facilite essa relação com a comida que talvez hoje pareça muito complexa e difícil. É literalmente, o que você encontra aqui são ferramentas para reassumir as rédeas da sua relação com a comida. Não no sentido de controlar ela, mas no sentido de tomar consciência, de abrir espaço para tomar decisões, de poder ver o que está ali
e o que de melhor você pode fazer com aquilo que está diante de você. Não porque você tem que, precisa fazer, mas porque você quer. É nesse lugar que a gente de fato muda. Mudamos por nós mesmos, por algo que faz sentido para nós. E essa mudança, quando vem desse lugar, ela persiste, ao invés de ser só um momento passageiro da nossa vida. E eu tenho certeza, se você é uma pessoa que quer melhorar sua relação com o corpo e alimentação, você quer algo para sua vida, você quer algo constante, você não quer algo que vem e vai. Você não quer emagrecer e, de repente, engordar substancialmente. Ou então tá com os exames legais agora e daqui a pouco já não estar mais. Só que para isso a gente precisa ter constância. E para a gente ter constância, a gente precisa construir algo que é real, algo que é possível, algo que a gente dá conta. E não viver no mundo ideal e, enfim, não saber como sustentar isso no nosso dia a dia. Então, vamos lá, vamos entender um pouco mais sobre os diferentes tipos de fome para que você possa exercitar a habilidade de dar nome para aquilo que você está sentindo e, consequentemente, ter mais informações para tomar decisões que de fato façam sentido para cada contexto onde você está inserido. Seja bem-vindo ao canal. Aqui nós falamos sobre ferramentas que ajudam você a implementar e sustentar a melhoria da sua relação com o corpo e alimentação. Meu nome é Letícia Teixeira, eu sou nutricionista, pós-graduada em nutrição clínica e comportamento alimentar pela USP, possuo formação profissional em Mindful Eating pelo Instituto Consciência Alimentar e sou instrutora de yoga formada na Índia pela tradição Himalaia. Se aquilo que nós falamos no canal interessa a você, não esquece de já se inscrever e, claro, deixar o seu like. Primeiro, é importante entender que a fome é uma necessidade visceral, é uma necessidade fisiológica e que nós temos a fome, que eu gosto de chamar de fome de estômago e fome das células. Na fome de estômago, ela literalmente se localiza na região do estômago. A gente pode sentir, por exemplo, roncos na barriga de diferentes intensidades, a depender dos níveis, né, de fome que a gente vai estar enfrentando em cada momento. Essa é uma fome que ela é gradativa, então ela não vai do 0 ao 10 do nada, ela passa por etapas, então a gente pode considerar entre 0 e 3 um estado sem fome, de 3 para 4 entrando numa fome regular, entre 4 e 6 um estado de fome regular, mas que vai aumentando, e entre 7 e 10 uma fome exagerada. Entender esses diferentes níveis pode ser muito importante para você conseguir compreender em que momento comer, em que momento não comer, em que momento ter mais atenção, por exemplo, sua tomada de decisão, porque se você tá com uma fome muito exagerada, por exemplo, e chega para uma refeição, há uma tendência que você tenha escolhas alimentares talvez mais impulsivas, ou que tenda a optar por opções mais calóricas, gordurosas e até palatáveis. Portanto, procurar estar aí num nível de fome intermediário pode ser interessante. Assim como aprender muitas vezes a surfar com a fome, a depender da situação, mas isso eu acho que entra num mérito mais delicado, que eu costumo trabalhar em consulta com os meus pacientes. Mas enfim, a fome ela é feita de níveis, ela é gradativa, ela não surge do nada e ela pode se apresentar em diferentes intensidades, portanto. Pessoas relatam um vazio no estômago, outras até uma contração. Fome que costuma surgir depois de algum tempo que você comeu. Ou então, se você ficou um longo período, né, por exemplo, de jejum, ela vai surgir. É uma sensação bem localizada. Então, essa é uma grande virada de chave. Porque às vezes a gente, por exemplo, confunde a vontade, ou então a fome de nutrientes, que a gente vai falar muito em breve, com a sensação de fome de estômago. Mas a fome de estômago, ela é bem localizada, ela fica aqui nessa região. O desejo, ele pode ser de qualquer comida. Claro, se você estiver com um nível mais alto de fome,
o seu desejo ele vai ser mais variado, literalmente vai poder ser qualquer coisa. Se você estiver num nível regular, talvez você sinta ali que dá para escolher, mas ainda assim, a sensação de fome, ela poderia ser sanada ali com qualquer comida, tá? Você pode até se fazer uma pergunta, né? Se você comeria ali, por exemplo, uma maçã, um ovo, que são alimentos neutros, não são alimentos, digamos assim, super, super palatáveis e gostosos, a maioria de nós come. E aqui você sente que poderia comer qualquer coisa. Afinal, o que você sente é fome, a necessidade existente é de literalmente preencher aquele vazio que está se apresentando. Então não existe aqui grandes critérios daquilo que se vai comer. É claro que precisa ser algo que faça sentido para você, e, enfim, algo que minimamente você goste, mas entende, não existem tantos critérios aqui para atender essa necessidade. Quanto à fome das células, também pode ser chamada de fome de nutrientes, que é literalmente a nossa necessidade de nutrir. A gente poderia aqui fazer uma diferença entre a fome de estômago e a fome de nutrientes, como quando você come para suprir a fome de estômago, você está se alimentando, e quando você come para suprir a sua fome de nutrientes, você está nutrindo. Né? São coisas diferentes. A gente se alimentar e a gente se nutrir. Então, aqui na fome das células, a grande questão é nutrir esse corpo. E essa sensação diferente da fome de estômago, ela não é localizada, ela pode se apresentar como um cansaço, como uma fadiga, como uma sensação de queda de energia, de fraqueza, tá? Então aqui não é localizado, a gente pode sentir isso no corpo. Só que diferente da fome, que pode ser talvez bastante marcante, bastante notável, né? Em algumas pessoas, tem pessoas que não sentem a fome de estômago também numa intensidade tão grande. Outras sentem isso mais, tá? Existe essa questão de individualidade. Mas de uma forma geral, até mesmo a pessoa que tem pouca sensibilidade à sensação de fome de estômago, já a fome de nutrientes, ela é bastante sutil. Ela já é bastante difusa, ela não tem um ponto localizado onde se manifesta. Surgir a sensação de que falta algo. E muitas vezes essa sensação pode inclusive vir depois de uma refeição. Então, vamos supor, você foi lá, começou a sua manhã, por exemplo, com pão, manteiga e café. É bastante comum pessoas ainda sentirem que faltou alguma coisa, né? Porque não teve tantas fibras, não teve ali uma fonte de proteína mais que desse um pouco mais de sustância, não teve ali uma fruta ou, enfim, cereais integrais que pudessem dar essa sensação literalmente de nutrir o indivíduo. Então fica essa sensação de que está faltando algo, tá? Claro que essa sensação pode vir depois, por exemplo, de uma refeição, mas pode também acompanhar esse indivíduo e se apresentar, por exemplo, como desejos, então vontade de comer um feijão, vontade de chupar uma laranja, desejos específicos de alimentos que são ali mais nutritivos. Algumas pessoas, né, vontade de comer um fígado. Essa, por exemplo, é para poucas pessoas, nem todo mundo gosta de vísceras, né? Mas pode surgir dessa forma, um desejo por comer coisas que são nutritivas. Ai, que vontade de comer uma salada ou uma fruta. Essa é uma sensação que pode bastante também surgir depois de algum tempo que você passou viajando e comendo só comida um pouco mais processada, ou que não conseguiu ter uma variedade tão grande de alimentos, ou enfim, depois de dias que não teve acesso a alimentos que são mais coloridos, né, digamos assim, o grupo dos hortifrutis no geral presentes, e aí vem essa sensação, essa necessidade de comer esse tipo de alimento. Então, essas são as diferenças entre a fome de estômago e a fome de nutrientes. Ambas são importantes, ambas comunicam coisas diferentes, e agora, com todas essas informações, eu tenho certeza que vai ficar mais fácil de você se perceber e tentar dar nome para aquilo que você está sentindo.
Eu espero que isso te ajude a dar mais alguns passos na melhoria da sua relação com o corpo e alimentação. Como sempre, foi um imenso prazer estar aqui com você. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal. Vejo no nosso próximo vídeo.